Nós vamos hoje responder e-mails muito interessantes, né? Eu brinco, né? Porque eu pareço uma poliana, né? Porque eu acho sempre muito interessante. Mas é mesmo, olha, e-mails de Albertino José Taveira, de Niterói, no Rio de Janeiro, Júlio César Kunzli, de Primavera do Leste, no Mato Grosso, Neumar Pereira do Rosário, de Vitória da Conquista, na Bahia, Xisto Berto de Resende, também do Rio de Janeiro, Bento Lima de Araújo, de São Paulo, capital, Araci Polis Nestor, de São Paulo, capital também, e Acrísio Moreira, de Natal, no Rio Grande do Norte. Vejam aí, vocês podem mandar perguntas todas, né, através do e-mail que vocês estão vendo aí na tela, que é professor@marins.com.br. As perguntas são: professor, existe alguma fórmula para ser uma pessoa criativa? Olha só. E daí ele conta, né, gente? Eu falo aqui essas frases só, mas os e-mails são muito longos, né? Ele fala assim que o chefe dele diz que ele precisava ser mais criativo e que não sei o quê, e que na empresa estão fazendo programas para que as pessoas sejam mais criativas, mas ninguém está acreditando, como é que faz? Preciso inovar no meu negócio e não me vêm ideias novas na cabeça, o que fazer? Olha outro, todo mundo fala, professor, que é preciso criar, inovar, ser criativo e inovador, mas acho que isso é de nascimento. Não adianta alguém querer ser criativo, adianta? Essa é a pergunta. Olha a outra aqui, meu chefe é muito criativo, ele lê muito, estuda muito, participa de tudo, vem sempre com novas ideias, todo mundo fica querendo saber de onde ele tira essas ideias boas dele. Olha que interessante. Então, essa é, né, o tema de hoje. O nosso tema de hoje é inovação e criatividade. Como a inovação e a criatividade acontecem? Como é que a gente pode... Inovação, criatividade, né, e sucesso. Como que é isso? Olha, prestem bem atenção, gente. Há pesquisas modernas, agora... Porque com os novos estudos do cérebro, que foram, na verdade, possibilitados pelo avanço do diagnóstico por imagem, ressonâncias magnéticas funcionais, tomografias computadorizadas. Hoje o estudo do cérebro, da mente humana, se desenvolveu muito. Pode ver que nos últimos 10 anos, tudo o que se imaginava antes, se inferia antes, hoje você pode até medir, você pode ver através dessa tecnologia maravilhosa que é o diagnóstico por imagem, principalmente as ressonâncias magnéticas funcionais. Vejam bem, gente, o que é que se descobriu? Se descobriu que, na verdade, o cérebro não é assim no sentido de uso da criatividade e inovação, não é que o criativo só usa ou usa mais o lado direito do cérebro, como se falava antes, né? E aquele analítico, matemático, aquele mais científico, usa o lado esquerdo do cérebro. Com base nessa teoria do lado esquerdo e lado direito do cérebro, as empresas desenvolveram muitas atividades de brainstorming, que a gente chama. Brain é cérebro, storm é tempestade, a gente chama de tempestade de ideias. Então, muita gente começou a dizer assim, olha, vamos nos reunir aqui para fazer uma tempestade de ideias. Qual é a ideia por trás da tempestade de ideias? É você desligar o seu lado esquerdo do cérebro, né, analítico, matemático, e ligar o lado direito, que é o criativo, inovador, e você botar para fora, e você botar as ideias para fora de uma maneira desordenada, mais criativa. Só que pesquisas mais recentes dizem que não é assim que funciona, que, na verdade,
nós utilizamos o cérebro como um todo, não é? E eu vou contar no bloco seguinte o que as pesquisas mais modernas têm dito, para que a gente possa entender também o que fazer na empresa. Como a gente desenvolver uma empresa inovadora e criativa. Não é? Na verdade, nós temos que entender um novo conceito, que se chama o conceito de memória inteligente. Vamos ver um pouco mais em seguida. Vejam bem, nós estamos discutindo aqui inovação, criatividade e sucesso, né? Como, na verdade, a criatividade e a inovação ocorrem na cabeça da gente e como as pessoas e as empresas, pessoas podem ser mais inovadoras e criativas, empresas podem desenvolver, como elas podem desenvolver times criativos e inovadores. Qual é a teoria moderna, gente? É a teoria da memória inteligente. Deixa eu explicar bem para vocês. Depois, no final, vocês vão ver um texto que vocês vão poder acessar, onde explica isto com mais detalhes. Mas prestem bem atenção. Funciona assim. Desde que você nasce, tudo que você leu, tudo que você experimentou, toda a sua vida, tudo aquilo que você vivenciou, está armazenado na sua memória. Não é? Os autores modernos dizem, por exemplo, que a memória do ser humano é o arquivo mais espetacular, monstruoso, né, que pode existir na Terra. Tudo está lá arquivado, em sentido figurado, vamos dizer, em prateleiras do seu cérebro. Quando uma informação nova chega, o seu cérebro vai nas prateleiras, através dos seus neurônios, através de sinapses, através do que a gente chama de correlações, ele vai lá e pega uma informação similar àquela informação que chegou nova e dá a você aquele pensamento, dá a você aquela solução. Vou dar um exemplo a vocês. Se eu pego, por exemplo, aqui da minha mesa, um lápis, e dou a alguém civilizado que já tenha visto um lápis antes, olha para o lápis e sabe que aquilo é um lápis e que é para escrever. Agora eu pergunto, como essa pessoa sabe que aquilo é um lápis e que é para escrever? Porque ela tinha essa informação anterior na sua memória. Então, a hora que essa informação chegou, imediatamente o seu cérebro buscou a informação correlata anterior e disse: isso é um lápis para você escrever. Se eu der o mesmo lápis a um aborígene australiano, por exemplo, que eu estudei, e que nunca tenha visto um lápis, ele olha, ele pode enterrar, ele pode comer, ele pode, sei lá, tentar comer, ele pode fazer, mas ele não sabe que aquilo é um lápis para escrever. Ora, então, quando isso acontece rotineiramente, ou seja, você tem uma informação nova chega, o seu cérebro vai lá, encontra informações corretas, você nem percebe, porque é o seu dia a dia. Aquele é o dia, você pega uma chave, abre a porta, você pega, enfim. Agora, o seu cérebro faz correlações que ainda não... Ninguém sabe direito como ele faz, ainda não foi descoberto esse caminho todo. Então, às vezes, vem uma informação nova e o cérebro busca informações correlatas que não são lineares, que não são, assim, diretamente relacionadas. E você vem com um insight, que a gente chama, totalmente diferente. Vem com uma ideia nova e você fala, puxa vida, que ideia. Então, o que aconteceu? Você viu uma situação qualquer e o seu cérebro, a partir daquela informação, daquela situação, ele buscou lá na sua memória inteligente informações de quando você foi na Disney, de quando você foi,
sei lá, num congresso, de quando você foi em qualquer outro lugar que não é absolutamente correlato. E essa informação vem para você, você correlaciona com coisas absolutamente diferentes. E aí você fala, puxa, olha aí, uma coisa que você viu em outro lugar, uma coisa que você viu, sei lá, participando numa conversa de bar. Você pode ter o que a gente chama daquele insight, daquela ideia que veio, por isso que a gente tem ideias boas, não é? Eu vou explicar isso quando a gente está, por exemplo, em estados mais relaxados, tomando banho, né, dirigindo, às vezes, vendo uma paisagem. Às vezes a gente está em meditação de relaxamento mesmo. E daí o cérebro ele fica menos tenso, vamos chamar assim, e ele começa a fazer essas correlações mais livremente e jogam para o seu consciente aquela ideia criativa, aquela ideia inovadora. Mas nós vamos ver em seguida o que eu tenho que fazer de fato para que o cérebro possa trazer essa ideia inovadora, essa ideia criativa. O que a gente tem que fazer? Como que a gente tem que trabalhar? O que a gente pode fazer para aumentar a nossa capacidade de inovação e criatividade? Vamos ver um pouco mais em seguida. Nós estamos comentando aqui o tema inovação, criatividade e sucesso. Agora prestem atenção como funciona. A primeira coisa que você tem que fazer, então, é encher o seu cérebro, a memória inteligente, dos seus subordinados, das pessoas que trabalham com você, de informações, de experiências. Então, vou dar um exemplo. Napoleão Bonaparte, aos 24 anos, venceu a Batalha de Toulon, com estratégias absolutamente inéditas de guerra. Todo mundo diz, Napoleão é um gênio, Napoleão era um gênio, e era mesmo. Só que pouca gente sabe que Napoleão era um dos maiores estudiosos da história militar. Napoleão sabia, aos 24 anos, todas as batalhas da história passada, quase todas as mais importantes, de cor na cabeça. Ele lia desesperadamente todas as batalhas, desde coisas da China, chinesas, sumerianas, os mongóis, ele sabia, mas gente, ele estudava aquilo, quer dizer, então, ele tinha um estoque na sua memória inteligente, fundamental do que a gente chama de exemplos da história, que deram ao cérebro dele a possibilidade de, ao ver aquela situação em Toulon, buscasse correlações na sua memória inteligente. Ora, isso acontece 1 milhão de vezes. Então, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você participa, quanto mais você tem foco naquilo que você realmente faz, maior a possibilidade você tem de ser criativo, porque você está estocando na sua memória inteligente aquelas informações, para que o cérebro possa fazer essa busca e essas correlações. Então, o primeiro passo qual é? Exemplos da história, ou seja, você tem que ter no seu cérebro informações. Então, você tem que participar, estudar, ler. Pessoas, quanto mais participam, quanto mais leem, Bom, e outra coisa, não pode só ler e estudar coisas só específicas da sua especialidade. Você tem que ir a concertos, você tem que assistir a teatros, você tem que ler romances, você tem que aprender línguas. Por quê? Porque a gente não sabe as correlações que o cérebro faz. Você tem que ter um estoque inesgotável, vamos chamar assim, de informações no seu cérebro. Não é? Qual é o segundo passo? O segundo passo é o relaxamento. Você tem que aprender a relaxar.
Sabe, as pesquisas hoje mostram, fazendo análise da mente, por exemplo, de monges, de pessoas que têm o hábito de relaxar, que elas são mais criativas, mais inovadoras. Por quê? Porque você tem que aprender